Olá pessoas, tudo bom com vocês? Nessa primeira semana de setembro estreou It Parte 2, né, que é a continuação de It, né, que foi um filme que foi lançado em 2017. E esse filme tem sua história baseada em um dos grandes livros aí do Stephen King, né, que também tem o mesmo nome, It, ou A Coisa. E pessoas, jogo rápido aqui com vocês. O filme mantém a sua direção, é dirigido pelo argentino Andy Muschietti, e ele mantém também seu elenco infantil, só que agora com o acréscimo do elenco adulto, já que o filme se passa 27 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Então, para quem tá totalmente boiando da história, 27 anos se passa, né, depois que o grupo dos Losers derrota o It e cada um foi viver sua vida. E a maioria das crianças ali saíram de Derry. E depois de todo esse tempo, coisas estranhas começam a acontecer na cidade de Derry, o que dá indícios de que o It voltou. Então agora é hora dos clube, né, o clube dos losers, cumprirem sua promessa e voltarem à cidade para derrotar o It, o palhaço do mal. E a primeira coisa que eu compartilho com vocês sobre esse filme é que eu achei ele bem regular. E ele meio que cai naquela antiga maldição de continuações, que você tem um primeiro filme que faz sucesso, e nesse segundo sucesso, e nessa continuação, né, no caso, você sempre tenta repetir a fórmula, só que tudo em exagero, tudo aumentado, tudo em uma hipérbole. E It 2, infelizmente, cai nesse vacilo. Mas como assim ele cai nesse vacilo? Nesse segundo filme, devido ao sucesso do primeiro, digamos que ele teve um aumento de seu orçamento, um aumento de recursos, o que faz com que o filme ou o diretor, né, a decisão do diretor, decisões artísticas, optarem mais para um uso de efeitos especiais, né, o famoso CGI. Só que nesse caso, ao contrário do primeiro filme, ele não alcança um equilíbrio assim entre CGI e realidade. Então, muitas das vezes ali, muitas das criaturas que são mostradas ali no filme acabam perdendo um pouco do seu peso, um pouco da sua ameaça, um pouco da sua bizarrice, porque a gente consegue perceber que eles são de computação gráfica. E só um exemplo aqui que não chega a ser um spoiler e que também não vai estragar a sua experiência se você não tiver assistido o filme, é que cabeças pegando fogo feitas por computação gráfica, pelo menos ao meu ver, não assustam mais em 2019. Mas seguindo em frente agora, já sabendo que o filme peca um pouco em relação ao equilíbrio dos efeitos especiais, o que vai ter de interessante então o filme? Como eu falei para vocês, o filme mantém o seu elenco, as crianças é um fator bem especial do filme, principalmente quando você tem os flashbacks, e o elenco adulto também é bem decente, você tem um elenco ali muito bem escalado, como a atriz Jessica Chastain, o James McAvoy. Então eles conseguem fazer um papel bem bom, eles conseguem transpor os trejeitos, né? Eles conseguem transpor seus traumas de infância ali na vida adulta de cada um. É um filme longo demais, tem muita gordura, tem cenas ali que são realmente desnecessárias e repetitivas, como é o caso quando o It ataca uma criança lá debaixo da arquibancada ali de um jogo de futebol. Essa cena, ela, além de repetir, né, o espírito da cena introdutória do primeiro filme, ela não acrescenta em nada à narrativa, porque do ponto que essa cena foi mostrada no filme, a gente já sabia, já tinha certeza que o It tinha voltado a atacar as pessoas, então ela não acrescenta em nada assim para narrativa, então é mesmo só aquela coisa para dar um susto no seu espectador, um susto gratuito. Mas como eu falei para vocês, né, o filme tem muito desses sustos, e apesar de ser um recurso assim bem batido, o diretor desse filme, o Andy, ele sabe fazer, eles têm um uso criativo de jump scares. Então eu acho que isso é um ponto positivo, apesar da apelação. Eu acho que o filme se sobressai mais dessa vez pelos seus jump scares do que o seu elemento, do que sua atmosfera de terror, que é justamente o oposto do primeiro filme, que ele conseguiu criar muito bem essa atmosfera misturada com a coisa dessa inocência das crianças. Então eu digo aqui para vocês que eu encaro esse It, né, principalmente essa parte 2, mais como uma aventura com elementos de terror. Não considero, assim, ao meu ver, que seja um filme de terror de fato. E por causa disso, nesse quesito, o filme consegue ter um equilíbrio bom entre elementos de terror e comédia, principalmente por causa dos personagens lá do Bill Harden e do cara lá que faz o Ed, né, que é o meninozinho hipocondríaco. É um filme bem dirigido, bem conduzido, tem algumas transições ali que
são rebuscadas, são diferentes, são criativas, mas que também não acrescentam em nada para história, para narrativa. Como eu falei para vocês ali no começo, ele caiu nessa maldição, né, da continuação ter que ser maior, tem mais dinheiro, tem que fazer mais coisas. E a gente vê que nessas transições elas são criativas e, ao meu ver, pelo menos, eu sinto que essas transições ali de algumas cenas que ele fez, que ele acrescentou no filme, são mesmo só para mostrar, ó, eu tenho mais dinheiro nesse filme. Mas, de resumo geral, é um filme bem regular, dá pra você se divertir se você estiver também disposto a passar quase 3 horas no cinema. Porém, o que me deixou mais assim com a pulga atrás da orelha em relação a esse filme foi porque eu assisti esse filme e, no final das contas, eu senti uma coisa que, enfim, sobre o que é esse filme, sobre o que It 2, principalmente, fala, qual o tema central desse filme. É só um bando de adultos derrotando um palhaço? E no primeiro filme, você meio que tem esse cerne central, né? Que é justamente, o filme lembra muito bem que é uma coisa assim no seu cerne, na sua base, que é uma história de bem contra o mal. E nesse segundo filme, isso meio que acaba sendo escondido. Apesar dos adultos serem muito bem apresentados ali no filme, e apesar de você ver que eles têm problemas ali desde a infância que acompanharam eles nessa vida adulta, ainda assim é uma coisa meio que deixada de lado. O entretenimento do filme, a parte espetaculosa do filme, acaba pegando mais espaço. E como eu falei pra vocês, é uma aventura de terror, são bandos de adultos que alguns, beleza, têm seus problemas ali, mas é um bando de adultos enfrentando um palhaço do mal. E ao meu ver, It, como eu falei, é essa história do bem contra o mal. E quando você descasca essas camadas do que essa história pode ser, justamente no primeiro filme você vê esse mal se manifestando dentro da cidade, pelo preconceito ali das pessoas, pela indiferença das pessoas em relação a injustiças que ocorrem dentro da cidade. E nessa continuação eu senti falta dessas manifestações do mal que ele pode assumir ali, por exemplo, dentro da cidade. Você tem muita pouca interação ali dos personagens com a cidade. É uma coisa mais focada neles e parece que eles estão morando sozinhos na cidade. Você tem só a cena ali do começo que meio que toca assim um problema social que é muito comum hoje em dia, mas depois disso, depois dessa cena introdutória, que é bastante pesada até, o filme meio que esquece esse lado e fica mais pro coisa do entretenimento. E é justamente isso que me incomodou. Faltou uma ideia central, faltou dizer sobre o que é esse filme. Faltou para mim explorar mais isso pela perspectiva dos personagens, pela perspectiva dos seus problemas, dos seus traumas. Mas em resumo, It para mim é isso, uma grande aventura que foca mais no seu lado pipoca, foca mais no seu lado entretenimento e acaba pecando no seu lado mais humano. E esse lado humano existe, só que ele está muito atrelado justamente ao peso do primeiro filme, o que deixa o filme muito dependente dele. É isso aí, se você tiver gostado desse vídeo, você dá um joinha aí. Se tiver gostado do conteúdo, você pode se inscrever no canal para continuar acompanhando. Tem um vídeo novo toda semana e até a próxima.